Oi, gente, boa noite, tudo bem? Douglas, Rafa, tudo bem? Boa noite. Quem puder dar um ok se estiver conseguindo me ouvir. Estou testando o áudio aqui. Marcelo, boa noite, Marcelo. Tô conseguindo me ouvir, gente? Quem puder. Oi, Mirela, tudo bem? Que bom. Eu acho que a Paty já entrou. Assim que ela pedir para participar, eu vou aceitar. Vai ser uma conversa bem legal, né? A Patrícia colecionou aprovações no último ano, particularmente no último ano para cá, ela colecionou aprovações. Então, com certeza, a gente vai aprender bastante com ela, né? Assim que ela solicitar, a gente vai começar a nossa conversa, tá? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mirella. Oi, Patrícia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou aumentar um pouquinho o meu volume, mas eu não sei se é só para mim que tá baixo, se para quem tá ouvindo tá normal, se o pessoal puder dar um ok aí. Tá melhor agora o som? Tá um pouquinho baixinho, mas a gente vai conversando, não tem problema. Eu tô te ouvindo bem. Tá ótimo, então beleza. Então eu. Pode Insta não, viu? Porque eu acabei de entrar, eu não. A rede social comigo e nada é a mesma coisa. Então, Não. Mas imagina, o que importa pra gente é o conteúdo que tem para passar, né? Então, com certeza a gente vai aprender bastante. Tem bastante gente já que acompanhando, com certeza a gente vai aumentando. Então, assim, gente, quem quiser colocar pergunta pode ficar à vontade, colocar no mural mesmo, que a gente vai respondendo ao longo da conversa, tá? Patrícia, mas eu vou pedir antes de qualquer coisa que tu possa falar um pouquinho do teu histórico aí, tua história de vida, tua vida concurseira, tuas aprovações, fala um pouquinho pra gente. minha vida concurseira tem duas fases, né? A primeira fase que começou em 2007, e aí foi de 2007 a 2010, onde eu entrei no. Acabei ficando no MPU, que era onde eu estava. E aí, depois de quase 12 anos sem fazer prova, sem estudar, eu, no final de 2021, voltei a estudar para concurso. E aí veio essa nova fase, né? São duas fases bem diferentes, porque na época, lá em 2007, 2010, era praticamente só cursinho presencial, quase não tinha, né? Não tinha essa atualização rápida de material, era um universo completamente diferente. E aí, agora, eu voltei a estudar. Em 2022, eu fiz 5 provas e consegui passar em 4, graças a Deus. Então, foi bom. Não voltou 100% aí com quase 100% de aproveitamento, né? E ainda bem que tu desistiu da CGE, porque senão seria mais uma aprovação, deixa um pouquinho pros outros também, né? Tava Acabou que muito bem. o foco era a CGE e eu acabei não fazendo nem a prova, né? Acabou que não deu, porque a prova ia ser dia 29 de janeiro. E dia 27 de janeiro eu estava pegando carro para me mudar para Brasília para assumir o Senado. Então nem ia conseguir fazer a prova. Acabou que eu nem consegui fazer. Não, legal. Interessante que tu falasse das duas fases, né? Isso é uma coisa que também aconteceu comigo, assim, de ter aquela fase inicial, aí ficar um longo tempo num cargo e depois tu queria dar aquele salto, né? Poxa, eu já estou aqui com a minha carreira de MPU, no caso eu trabalhava no judiciário, agora eu vou virar uma auditora, né? Eu vou para uma carreira top de uma remuneração mais alta, né? E essa retomada tua foi relativamente rápida, né? Praticamente aí em 1 ano e meio, 2 anos, tu já conseguisse colher os resultados, né? E como é que foi essa retomada tua? Tu começasse do zero de novo, ou já conseguisse reter muita coisa que tu tinhas lá estudado antigamente? Fala pra gente.
Não, então, do zero não exatamente por causa disso, né? Porque assim, eu já sabia a metodologia que funcionava para mim, eu não perdi tempo com esse tipo de coisa. Então, eu já fui direcionada. Eu comecei com as matérias, revisando, né, as matérias que eu já tinha visto, constitucional, administrativa, administração pública, administração, que é a minha formação, eu sou formada em administração. E a ideia era exatamente assumir um cargo que tivesse mais a ver comigo, né? Porque no MPU é muita parte jurídica e não tinha nada a ver comigo. E aí eu queria um cargo que fosse de administração. Até por isso que eu optei pela área de controle, que tinha muita graduação específica na minha área, né? Que a área de graduação de administração não tem praticamente para onde tu correr muito. E, e aí eu comecei fazendo isso, eu revisei as matérias que eu já tinha uma base, então foi mais, por exemplo, tipo, ver a nova cobrança, né? A cobrança mudou muito nesses 12 anos. Então, correr atrás de jurisprudência, ver novas legislações. Não tinha lá e não tinha LIA, não tinha LAC, não tinha nada disso. Então, eu comecei por aí. Comecei revisando e aí depois comecei vendo as matérias que eu nunca tinha visto, né? Controle, auditoria, contabilidade pública e correndo atrás dessas coisas. Mas assim, eu voltei já meio que visando o edital do Tribunal de Contas de Santa Catarina, porque era um edital que já tinha, eu acho que saído, foi suspenso, e aí começou o burburinho, vai voltar, e eu falei, pronto, é esse que eu vou fazer para começar, né? E acabou que, tipo, consegui. E aí, depois disso, depois da prova do TCE, eu acabei sabendo do estudo por questões e foi, tipo, cara, aí foi uma mão na roda, né? Porque aí eu consegui, todos os demais foram indo, assim, um atrás do outro. Assim, é importante que tu mencionar exatamente isso, né? Em 2012 eu estudava de uma certa maneira, um certo conteúdo e tal, e ao longo do tempo o estudo foi mudando, e hoje a forma de cobrança, a forma de estudar, ela é diferente, né? E tu conseguisse absorver rapidamente isso, né? As mudanças, o jeito de estudar, agora não tem mais esse negócio de ir lá e sentar presencialmente, quase ninguém mais faz isso. Maravilhoso. Era muito ruim você ter que ir presencial e aí seguir um ritmo do professor, da turma, e naquela coisa impressa. Era um negócio assim, né? Tipo, tempo das cavernas. Daí você acabava demorando mais para pegar uma base, porque você não tinha para onde correr. Não tinha essa quantidade de material disponível que tem hoje, que você faz o seu ritmo. E aí, como eu peguei, tipo, já o edital do TCE saiu no finalzinho do ano, eu peguei férias, emendei recesso, peguei um primeiro períodozinho assim de férias e catei praticamente 2 meses estudando 10 horas por dia, o que dava. Ninguém me viu. Eu não vi Natal, não vi Ano Novo, não vi filho, eu não vi filho, eu não vi ninguém. Tipo, eu deixei de existir e eu acordava, estudava, parava, almoçava, voltava, estudava, ia até às 10h30 da noite, até onde eu aguentava. E assim, eu sabia que era um ritmo insano, mas era o tempo que eu sabia que eu não tinha muito tempo, sabe? Eu tinha que voltar o mais rápido possível. E aí, quando terminou, veio a prova do TCE, eu praticamente já tinha visto toda a matéria, eu já tinha lido tudo. E aí era só realmente começar a questão. E aí foi o que eu fiz, né? E aí eu fiquei um tempo naquele platô ali de, sabe, você não sai dos 80%, mas nem por Cristo. E aí eu ficava, sabe, super nervosa, ficava pé da vida, tipo, não é possível. E aí depois também eu consegui sair e tal, e aí o negócio foi andando. O negócio é não desistir, que uma hora chega, né? Uma hora você sai daquele platô ali que você tá, que você acha que você não vai sair nunca, uma hora você sai. Tu fosse beneficiada pela questão da Covid ali, né? E isso esse período ali, 2020 até 2021, metade, foi um divisor de águas, né? Porque aquele cara que estava muito bem em 2020, que ele ia ser aprovado, muitos perderam foco, perderam o ritmo, se desmotivaram, e aquela galera que estava lá meio que retomando, começando, não parou, e quando as provas vieram, pegou o bonde ali e foi sendo aprovado, né? Eu tenho o caso, a Bruna é a mesma coisa, cara. A Bruna vai tomar posse agora no TCE dia 3, né? Foi a mesma coisa, assim, ela
tava meio que começando do zero, engatinhando, torcendo para a prova demorar, e teve aquela situação ali, ela se manteve, quando a prova veio, ela estava competitiva. Tu também se beneficiasse, entre aspas, né? Mas tu aproveitasse bem esse período para correr quanto tempo, né? E é uma pergunta recorrente, tá? Esse tipo, o que que eu faço final de ano, final de semana, eu estudo, eu descanso e tal. Como é que tu equilibrava essa tua... Claro, teve um certo desequilíbrio enquanto tu corria atrás, mas depois tu ficasse num patamar bom. Sim. Como é que tu administrava a tua rotina daí? Entre finais de semana, feriado, como é que tu Então, fazia? depois que passou esse edital do TCE, que, né, foi loucura, e isso não tem como manter, eu sabia que ia ser impraticável, porque você chega num nível de esgotamento muito rápido. Então não é sustentável. Eu fiz porque era tipo assim, meu irmão, o edital tá na praça, eu quero, o meu foco era ir para Floripa. E aí eu fiz essa loucura, mas aí quando acabou a prova, eu voltei a trabalhar, acabou férias, acabou tudo. E aí o que que eu fazia? Eu deixava meu filho na escola, voltava para casa e estudava de manhã. Era a época, a hora que eu tinha, né? Estudava até meio-dia, mais ou menos, aí começava a trabalhar, trabalhava até umas 7 da noite. De noite eu pegava até umas 10h30 e estudava mais. E aí, final de semana, geralmente sábado eu estudava ainda, tipo, tentava estudar de manhã e de tarde, e domingo eu estudava só à tarde. Tipo, de manhã eu acordava um pouquinho mais tarde, dava uma relaxada. Estudava só à tarde, né? No domingo, só à tarde, né? Não, legal. É, E como é que foi essa questão? Semana passada eu conversei com o Guilherme é auditor no TCE, e também teve essa. A gente entrou num certo assunto que era a dinâmica familiar, porque a esposa dele engravidou, teve filho no meio da preparação dele e tal. Tu também teve filho e dá tudo isso ainda com a família para tomar conta, porque a mãe é a base É, da família, né? Como é que foi essa questão familiar? Como é que tu administraste? eu eu tive que esperar quase 12 anos exatamente para voltar, porque, né, nesse meio tempo eu tive filho, meu filho agora está com 10 anos, mas ele tem um diagnóstico de autismo, né, e ele estava fazendo terapia 4 vezes por semana, e ele é, tipo, muito dependente de mim e do pai, então é mais complicado, mas assim, era um desejo que minha família já sabia que eu tinha há muito tempo, e quando chegou em 2021, que estava saindo um monte de edital, a minha família falou: cara, pode ir que a gente vai te apoiar. Meus pais foram para Curitiba, ficaram quase um mês lá. Meu marido falou: eu aguento as pontas e eu pude, sabe, me dedicar. E assim, tudo tem um preço, né? Era um sonho que eu tinha muita vontade de voltar a fazer concurso. E o meu filho deu uma regredida, foi muito difícil para ele, foi bem complicado, mas assim, ou era agora ou era nunca. Então, é tipo, quando você toma a decisão e você já começa a abdicar, não tem mais como desistir. Aí ou você segue para ir com tudo que você tem, ou, cara, você desiste e aí assume o prejuízo de vez, sabe? Então, hoje, graças a Deus, deu certo, eu consegui assumir e agora eu vou me dedicar a ele para a gente voltar às terapias, o acompanhamento, e agora eu vou tentar, né, dar o máximo de atenção para ele de novo. Não, legal, cara. Eu até fico meio tocado assim com essas histórias, né? A gente, enfim, acompanha muitas pessoas assim, né, ao longo do e tem casos assim, enfim, é, que é um sacrifício, ah, não sei se eu não sei como colocar isso em palavras assim, mas para a mãe sempre é um sacrifício maior estudar do que para um pai. Não é questão de mérito, nada ele fez para os dois, mas a mãe sempre ela é o suporte ali, né? Então, eu vi ali a Vivi falando, dando parabéns. A Vivi também tem criança, porque agora já tem um filho dela já é grandão. A Ana Paula também, que estuda também com filho, enfim. É, são histórias assim que vão motivando as mães a continuar, né? Conquistando, enfim. Então, primeiramente, parabéns novamente por toda essa situação familiar, porque realmente é um desafio gigantesco, né? E tu tocasse num ponto que para mim é chave, né?
ou tu vai até o fim, né? E aí tu não pode aceitar parar no meio do caminho, ou tu nem começa, né? Claro, a gente demora a chegar no patamar. Quando tu chegasse naquele patamar de ficar batendo ali nas vagas, poxa, tu teve um primeiro lugar, agora tu teve uma situação até interessante de, qual concurso que eu vou assumir? Onde que eu vou morar? Será que eu escolho Brasília? Será que eu escolho Floripa? Será que eu viro auditor? Um momento assim muito especial. Com a mudança saindo de casa, mudança paga, matrícula feita em Floripa, aluguel contratado, pagando tudo. E aí saiu a nomeação do Senado antes. E não fui nem eu que decidi, porque eu fiquei 3 noites sem dormir. Eu já tava naquela, ai meu Deus, o que que eu faço? Pra onde eu vou? E aí meio que foi meu marido que decidiu. Meu irmão, Senado nomeou, bora pro Senado. Vai ser Brasília. Cancela tudo, assume o prejuízo e bora. Então foi uma loucura. Cara, mas tu vê, tu chegasse num momento de muita felicidade, assim, de colheita, né? Mas com certeza essa história por trás, às vezes as pessoas não veem, né? O esforço ali, o sacrifício, abrir mão, poxa, gastei férias. Cara, a gente vai acumulando férias, mas a gente, pô, tem cansaço físico, mental, tem ali a questão do lazer, tudo isso são custos, né? É o custo de oportunidade. Então, para sentar, estudar, então eu vou levar a sério, né? Eu acho que essa é a questão. Eu vou levar a sério, eu vou ter minha colheita, e normalmente acontece isso quando tu passa em um, tu passa em um monte, porque tu fica no nível bom, mas até lá tu vai pedalando, né? Então, é um momento, assim, muito especial agora, o momento de colheita, tu vai ter mais tempo numa cidade que tu pôde escolher, né? Poxa, Brasília é uma cidade que com certeza vai ter todo tipo de serviço acessível para tua família. Enfim, Floripa também é uma cidade excelente, né? E eu até ficaria bem em dúvida. Eu lembro que a gente conversou, acho que É. se tu me ligasse, o que que tu faria? Eu falei, cara, pede para prorrogar um pouco, para te poder pensar mais um pouco. Eu não sei, eu não consigo dar uma opinião o que eu faria, né? Mas vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho aqui pro TCE Santa Catarina, né? Ela foi uma prova com discursiva, o TCE Espírito Santo também foi uma prova com discursiva, o MP de Contas também foi prova, o Senado também foi prova com discursiva, e todas elas tu fosse muito bem nas provas, conseguiu excelentes resultados, né? Como é que era a tua preparação? A partir de quando tu começasse a estudar para discursiva? Fala um pouquinho pra gente. Desde sempre. Saiu o edital, eu vi que tinha discursiva e ainda pro TCE, que era uma peça técnica, 90 linhas, né? Tipo, prazo apertado. Imediatamente eu fiz a assinatura do Você Concursado e comecei. Todo final de semana, todo sábado, eu ficava de 4 a 6 horas treinando discursiva. Mão, 90 linhas, rascunho, aquela coisa de doer mesmo pra, tipo, no dia da prova sair, né? E então a discursiva sempre foi. Eu acho que sim. Hoje em dia a gente tem que ter cuidado porque se antes a gente tinha falta de material, hoje em dia tem acesso. Então o concurseiro tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, o básico que você precisa é uma boa assinatura de material, bom material de PDF e videoaula, uma excelente plataforma de questão e discursiva. E um bom curso de discursiva. Isso aí é o essencial e é o suficiente. E com isso você vai. Não adianta ficar fazendo 1000 assinaturas, comprando 1 milhão de cursinho, porque, cara, tu não vai ter tempo. Tu só vai gastar dinheiro, não vai conseguir ler tudo. Já é muita coisa. E aí foi o que eu fiz, entendeu? Eu fiz a assinatura do Estratégia, e aí logo depois da prova do TCE, eu já te procurei. Falei, Rice, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Porque o que aconteceu? Eu perdia muito tempo filtrando questão. Muito tempo. É difícil a gente saber o que é relevante, o que não é, filtrar por tempo, por matéria. E, cara, o método do estudo por questões vem tudo pronto. Você senta e faz questão. Então, aumentou muito a eficiência de quantidade, o tempo, já vinha na mão. Então, deslanchei, entendeu? Tanto é que depois da prova do Tribunal de Contas, eu praticamente fiquei só por questão. Só estudei por questão e estudava as legislações específicas, a diferença, né? E aí, inclusive, todas as provas que eu fiz, que eu tinha passado, eram CESP. E a do Senado era FGV. E aí, Uhum. quando saiu do Senado, eu já sabia que a da CGE ia ser FGV também.
E a prova, o concurso que eu fiz, que eu fui reprovada, gente, foi do CGU, que eu não fui reprovada, eu fui atropelada pela FGV. Eu nunca tinha feito uma prova da FGV e pareceu que eu nunca tinha estudado para concurso na vida. Então, porque não deu tempo de ler a questão, eu não consegui terminar de fazer a prova discursiva, no meio acabou o tempo. E aí eu fiquei desesperada. Quando eu fiquei sabendo que essa GE ia ser FGV, até falei contigo, né? Entrei em contato contigo, falei, sério, pelo amor de Deus, foi um desastre essa GU, eu preciso de uma base para FGV. E foi a plataforma, o Estudo por Questões, que me deu uma base para FGV, para eu conseguir. E tanto é que eu fiz o Senado para teste, para saber, gente, será que eu estou evoluindo? Depois do trem passando por cima de mim da CGU, será que eu melhorei? E aí, eu acho que sim, né? Porque eu consegui ficar aí no Senado numa boa colocação. Então, porque são Não, bancos completamente diferentes, metodologia de prova completamente diferente, estratégia completamente diferente. Então, não adianta. Tem que ser focado para a banca. tu sabe que aconteceu com o Jorge, ele até estava na live, não sei se ele ainda está aí, mas foi a mesma coisa. Ele estava focado na CGE para contabilidade, no caso dele, fez o Senado porque estava no caminho, era o mesmo conteúdo, e também passou e foi nomeado lá e nem foi fazer a prova da. Ele disse, ó, gente, acabei de trocar o voo porque eu estou entregando os documentos bem no dia da prova da CGE. Essa questão do foco na banca, né? Ela para mim, é um diferencial, porque assim, aquela base, saber o que que é AFO, o que que é controle, o que que é auditoria, todo mundo vai saber. Mas cada banca vai ter um jeito de cobrar, né? O CESP vai ter uma situação assim. Estratégia de prova. A FGV, se tu cair na besteira de querer ler a prova inteira, você não consegue fazer a prova. Você tem que ter a manha de não ler tudo, porque muitas vezes o enunciado é gigantesco e você só precisa da última frase. E você só pega essa manha se você fizer questão. Não tem como. Porque, cara, quem estuda para concurso não estuda para saber, estuda para fazer prova. Você não quer saber conteúdo. Depois que você faz a prova, você pode esquecer tudo na sua vida. Você só precisa acertar a questão. Então, as questões são fundamental, assim. Você precisa disso. E entender a banca é o que te faz passar. Entendeu? Você precisa do conteúdo? Precisa. Mas se você não souber a malícia de banca para chegar lá e falar, ler uma questão e falar, eu sei o que o cara tá pedindo, sei qual é a pegadinha, tu não faz. Tu não faz. Tu já sabe a maldade, né? Já sei até a casca de banana que tá ali. Questão, entende isso aqui. Pronto, essa é a resposta. É isso que você tem que saber. Não adianta você saber, porque o STF disse, meu irmão, na hora da prova, marca o X no lugar certo e corre para a vitória, entendeu? Não, legal. É uma visão bem prática, bem pragmática que eu também tinha, tá? Eu sempre achei uma chatice, assim, essa questão de as discussões jurisprudenciais, os entendimentos eu sempre odiei isso. Eu sempre gostei de, tipo, o que que é para responder, acerta, correta aqui, dê um abraço, e não quero nem saber se tem outra visão, se tem outra teoria. Eu não tenho Naquele contexto, eu precisava marcar isso. muito concurseiro que sabe muito mais do que eu. Mas você não pode entrar no turbilhão de que eu quero me aprofundar. Meu irmão, cai na prova? Não cai. Então, eu não preciso saber. Então, eu sempre estudei assim, focada no que cai. Se não cai, eu passo por cima. Porque não dá tempo, não dá tempo. Tanto é que, tipo assim, quando sai edital, saía, né, os editais que eu queria fazer, eu pegava uns 2 dias para estudar o edital. E eu lia minuciosamente o edital. E aí eu ia, cara, matéria por matéria, e eu falava, isso é estratégico, isso não é estratégico, isso é estratégico, isso não é, isso eu não vou estudar, isso eu vou ver. E aí eu pegava 2 dias e aí eu planejava. Quantos dias eu tenho até a prova? 53. Ótimo. 53 eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso, isso, isso. E pronto, é planejamento e mão na massa. Depois eu não voltava para o edital. Eu já fiz isso. Agora eu vou estudar e eu vou acabar com isso. E aí eu pegava firme. Cara, não dá para perder tempo. Principalmente quem é mãe, quem trabalha, quem tem 1 milhão de outras coisas para fazer. Eu tinha, tipo, 4 horas por dia para estudar, às vezes nem isso. Então, eu não podia ficar perdendo tempo. Tipo, é isso, acabou, tchau.
Tu sabe que uma das vantagens da FGV e do CESP também ele tem esse costume, que eles copiam e colam os editais para todos os concursos. Então, se tu pegar lá o TCDF e comparar com o CGDF agora, é os mesmos termos, né? Então, quando eu monto os pré-editais, assim, eu tento montar já nos termos do edital, porque quando o aluno vai fazer esse trabalho que tu fez de olhar o conteúdo, ele já sabe certinho, pô, isso aqui eu já vi, já vi, já vi, já vi. E aí tu vai exatamente focar na diferença, naquilo que é novidade, enfim, né? Coisa, eu pegava para ler o edital, assim, e aí eu falava, isso aqui eu nunca vi, isso aqui eu vou precisar pegar PDF. Então eu começava pelo PDF. Mas eu lia PDF uma vez e grifava e fazia anotação. Eu não ficava, eu vou revisar, vou pegar o PDF de novo. Gente, é muito tempo que se perde. Não, a revisão eu fazia só questão. Se eu já vi, eu já lia, é só questão agora. Então eu começava pelo. E eu demoro para ler, sabe? Porque assim, como eu sabia que eu não ia reler, então é tipo, não importa se eu. Porque às vezes o conteúdo é muito pesado. Por exemplo, cara, contabilidade pública, para mim é um terror. Sabe? Tipo, às vezes você lê uma página e você fala, gente, não entendi nada. Não entendi nada, vou ler de novo. Aí você demora, às vezes, 2 horas numa página. Mas tudo bem, porque quando eu terminava, eu já conseguia entender a questão, pelo menos. Ah, tá falando disso. Entendeu? E aí era só questão, 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 e aí acabava que ia fluindo, ia aumentando o percentual. Isso é uma coisa até que eu ia te perguntar, né? Qual matéria que era assim o teu calo, aquela que tu não gostava, enfim, como é que tu fazia para lidar com ela, para estudar, enfim, aquela matéria que era um pouquinho mais chatinha? Cara, não tem pra onde correr, né? Tipo assim, todo edital tem matéria chata, matéria que você nunca viu. Não tem o que fazer. E aí você decide. Você vê se é uma matéria que é relevante ou não. Tipo, no Tribunal de Contas mesmo, tinha negócio lá de não sei o que de Santa Catarina, conhecimento específico de Santa Catarina. Meu irmão, eu olhei para aquilo olhou para mim, eu falei, não vou nem perder meu tempo, porque eu não vou entender bolhufa e, entendeu? Não vou fazer. E eu vi que não tinham muitas questões, peso um, falei, não, vou me ganhar nas outras que eu tenho mais chance. Na Seconte do Espírito Santo também, mesma coisa, que eu consegui ficar em terceiro. Tinha estatística, tinha um monte de coisa que eu falei, meu irmão, se eu pegar isso para ver do zero, eu vou ficar um ano para ver, eu não tenho. Então, eram poucas questões também. Vou deixar em branco se cair, não vou nem ver. E assim, calo que não tinha como deixar de pegar, né? Auditoria, contabilidade pública, jurisprudência, porque, cara, jurisprudência tem 25.000. E a banca sempre inventa. E você nunca sabe o que vai cair. E não tem como. Então, tipo assim, aí essas coisas eu ia no suporte da videoaula. De noite, essas matérias calo. Eu li o PDF. Não entendi muito bem. Videoaula, velocidade 2 de noite, bora. E aí era esclarecedor. Falaram isso aqui no mural, né? Quando a gente passou para FGV, português. Não tem como. Português é o terror, né? Português bate o desespero que você fala, eu não sei se eu estudo, eu não sei se eu não estudo. O que eu vou fazer da vida? Tipo, porque você estuda e não sai dali e você consegue entender. Mas aí, quando você começa a fazer as questões, você vê 90% erraram essa questão. Fala, isso não tô sozinha. Porque às vezes lógica, você fala, gente, qual é a lógica? Não tem lógica. Então, é tipo assim, óbvio, não desisti. Eu assisti os videoaulas da Adriana, eu fiz o que eu podia, mas também não me desesperei. Porque eu falei, gente, não sou só eu, é todo mundo. Então, vamos lá. Em algumas provas ela surpreende, né? Porque a própria CGE, o próprio Senado, o pessoal foi muito bem em português. Perdeu uma questão, perdeu duas, né? E a CGU, por exemplo, já foi um sofrimento que, os textos muito longos, a maioria não conseguiu nem ler o Eu enunciado, nem fechar, né? não sei português. Eu não sei que. Algum familiar teu aqui que falasse que falou que realmente tu assiste os vídeos da velocidade 2.0. Sim, eu só consegui assistir na velocidade 2. Até hoje, gente, peguei esse vício, eu não consigo mais assistir nada na velocidade 1. Tem que ser tudo na velocidade 2.
Eu acho que até para falar eu fiquei mais acelerada. É, tu é bem acelerada. Eu tô super acelerada. Às vezes meu marido falando comigo, ele, calma, calma, que tu tá na velocidade 2. É, uau. Legal. Tu falasse ali a questão do teu material que tu passava pelo PDF, marcava ele, né? Tu usava o material impresso, digital? Como é que eram essas tuas marcações? Não, impresso não, me livrei disso, graças a Deus. Não, era tudo ali já, marcação já no computador e as anotações, as notinhas já não tinha nada mais impresso, gente. Mas tu não tinha essa questão de ficar voltando linearmente naquilo que tu tinha Não, marcado. Tu voltava pontualmente. assim, o que tu quer é a ideia geral, né? Você quer entender o macro. Você não precisa decorar linha por linha, não precisa, você precisa entender a ideia. Então, se eu entendia a ideia, passava em frente, ia seguir. Legal, o pessoal tá rindo aqui bastante. A Vivi, que vai ser a tua colega, não vai mais ser a tua colega porque tu não quis no nosso TCE, né? Mas ela vai tomar posse lá também. A Amanda, a Natália, que mandaram bem lá na CGE também, com certeza vão ficar ali nas vagas, né? O pessoal tá rindo bastante dessa questão da velocidade 2.0. E é uma coisa que eu também peguei costume, cara. E quem tá de fora, né? Tá, mas o que que tu não, eu não consigo entender nada que tá falando. Mas a gente tá concentrado, né? A gente, então, pra gente faz sentido tu conseguir acompanhar isso no 2.0, né? E aí é mais uma desvantagem da questão do presencial, né? Eu acho assim, são duas dificuldades. Eu já dei aula assim, presencial para aluno. A primeira delas é que é muito desnivelado, né? Tem aquele cara aleatório que sabia o que está fazendo ali, e tem aquela pessoa que já tem uma base que está ali para se aperfeiçoar. E a segunda é o ritmo que tu vai imprimir para tentar dar o máximo de conteúdo naquele tempo que tu tens ali, porque normalmente é um tempo suficiente, né? Então, essa questão do vídeo, ele é um suporte excelente, né? Para aquela matéria, pô, raciocínio lógico, a tecnologia da informação, essa parte assim que às vezes para a gente não faz muito sentido, a auditoria governamental, mas tu consegue ver na tua velocidade, né? Exato. Tinha essas revisões de véspera que os sites fazem e tal, estratégia A faz. revisão de véspera, Cara, adoro. é, Porque, assim, de prova eu não pego para estudar, né? No sábado eu não pego para estudar. Então, é tipo, porque a ansiedade já inevitavelmente começa a ficar a milhão, né? Então, assim, eu já ia cuidando do emocional já um mês antes da prova. E fazendo a minha cabeça. Tipo, cara, se não der, outros editais virão, outras chances aparecerão, não é o fim do mundo. Então, isso já ia me deixando mais tranquila. E aí chegava sábado, revisão de véspera, que eu adoro, mas aí é um negócio descontraído, é tranquilo, e passeio com a família, alguma coisa tipo para abstrair. E aí no dia da prova eu não levava nada. Eu não levava nada, só caneta e não quero ver nada. E tipo, eu entrava na sala e já tentava, tipo, sabe, meditar, esperando a prova, tipo, pra não. Porque, inevitavelmente, quando chega a prova assim na sua frente, já começa a mão suar, o coração bater. Então, eu pensava, quanto antes eu respirava fundo, fechava os olhos, tipo, vou tentar ser zen, entendeu? o professor William Douglas, ele fala no livro dele sobre a viagem mental, né? Que às vezes tu tá ali nervoso, ansioso. Então, o que ele fazia? Fecha o olho e começa a imaginar que tu tá. Ah, que eu acabei a prova, o que eu tô fazendo agora? Ah, tô indo para casa, marquei de ir com a minha família fazer alguma coisa, enfim. Né? Então, tu dá essa desligada para dar aquela baixada e aí depois tu volta mais calmo, né? Eu conversei com o Guilherme semana passada e ele disse que na véspera da prova do TCE, ele estudou até acho que umas 3 horas, aí ele fez ainda uma discursiva, aí depois ele parou. É, eu Aí não consigo, eu não consigo, eu não eu dei consigo. muita risada. Pô, tu ainda fez uma discursiva na véspera da prova, né? Mas cada um lida de uma maneira, assim. Mas O principal ali é a questão da ansiedade, né? já foi um teste bem, porque, cara, na minha sala tava um calor absurdo em Floripa. E a minha sala com
sem ar-condicionado, os dois ventiladores estragados, numa sala de fundo. Meu irmão, tinha. Geralmente, quando tem gente que sua muito, as pessoas suavam de pingar a prova. Tipo, foi um teste de resistência. Aquela prova foi complicada. Deu um dia bom de praia, né? Quem tava no meio do muro, em cima do muro, já foi pra praia, nem voltou pra Claro, fazer. tinha uma menina para fazer a prova toda suja de areia. Falei, meu irmão, ela saiu da praia direto para ir pra prova, toda suja de areia. Eu falei, pronto, essa tá ótima. Tu falasse um pouquinho ali da tua véspera de prova, né? Mas como é que é essa tua reta final, essa tua última semana de prova, assim? O que que tu gosta de fazer? O que que tu evita? Eu evito pegar PDF. Se não deu tempo, não deu tempo. E aí eu foco questão, forte em questão. E tipo assim, por exemplo, português, eu gosto de fazer questão mesmo de português só na semana antes da prova. Aí eu pego mais um pouco de português, porque aí eu dou uma treinada, sabe, nas provas mais recentes e tal. Então, geralmente, assim, última semana de prova eu não me dava muita rotina, mas eu pegava muita questão e português. Era o que eu fazia. É uma coisa que eu jamais faria, porque ia começar a apanhar da banca ali na última semana, eu já ia me dar um desespero. Pois é. E aí, Eu falar, não, vai que entra, né, alguma coisa. Mas assim, o português da FESP é bem diferente da FGV, né? Então, sim, não tem muito problema, é mais tranquilo você pegar para fazer isso. Realmente da FGV não adianta, tem que ir ao longo prazo. Mas na FESP dava tranquilo para fazer e gabaritar. tu falasse bastante sobre a questão de revisar por questões, de estudar pelas questões, né? Uma pergunta que eu sempre recebo, assim, eu gosto de repassar também para quem é aprovado, né? Tu vai fazendo as questões olhando a resposta, tu deixa para o final, como é que tu faz essa parte de resolução da questão Não, mesmo? deixar pro final, eu não consigo, quem consegue? Não, eu não consigo. É na hora ali, tipo, faço questão, se for uma questão que eu já tenho certeza, eu passo para a próxima. Se for uma questão que eu acho interessante ou de alguma coisa assim, opa, isso é meio inusitado, aí eu olho os comentários para ter certeza do que eu pensei. E se eu errei principalmente, aí eu vou e então sempre faço e olho os comentários já. E me ajuda a gravar mais assim na hora, sabe? Tipo, se eu vejo na hora, porque se eu deixar para depois já esqueci a questão, já então é na hora. Fez, viu o comentário. Não, perfeito, eu concordo 100% contigo, assim, a gente vai fazendo associação ali na hora, né? Sim. Tu chegou ali na questão 50, tu não lembra nem por que que tu errou a primeira ali, então eu, nesse ponto eu concordo bastante contigo. Eu tenho muitas questões no dia. E aí você vai, você senta assim, aí você vê numa manhã, você fez, nossa, 200, 300 questões, aí você fala, não, vou ver o que eu errei. Cara, é praticamente voltar lá do início, não. Na hora, quando você termina, você terminou tudo. Ó, fiz, já olhei, já sei. E aí eu separava, né? Acho que eu errava, assim, que eu achava que era muito punk, aí eu favoritava ou marcava, e aí depois antes da prova, no finalzinho, tipo umas 2 semanas antes, eu já fazia as que eu tinha errado. E revisava esses erros, né? Tipo um caderno de erro. Sobre essa questão de fazer as questões também, em algum momento tu fazia as questões de maneira aleatória, fazia só por assunto, como é que tu gostava de estudar? Depois que eu entrei pro estudo por questões, o que tem aqui? Tipo, clica ali e o que vier tá valendo. Eu não ficava aprendendo, não, porque esse trabalho precisa ser feito por mim. Entendeu? Então, tipo, quantas tem aí? Bora fazer. Então, depois isso saiu da minha vida. Não... Porque eu sabia que se eu fechasse o planejamento, eu ia ter visto, batido o edital todo e ia estar tranquilo, entendeu? Então, tipo, não parava muito para ficar pensando, hoje a questão é de quê? Meu irmão, abre ali, clicou, o que aparecer, tá valendo. Vai. Pô, legal, legal. Tu falasse assim pra gente aí no começo da nossa conversa, né? Que teve uma fase que tu estudava lá atrás, aí tu parou um pouco, depois tu retomasse, né? E ao longo desse teu estudo, assim, o que que a Patrícia, agora aprovada, né, analista legislativa, faria diferente, assim, desde o começo, que tu aprendeu ao longo do teu
do teu estudo? Cara, olha, eu acho que uma coisa que eu perdi uns 20 dias aí fácil, talvez até mais, foi tentar conciliar edital. Porque quando saiu o edital do tribunal, saiu logo depois do CGU, foram bem assim, e aí, tipo, e tanto é que era 2 semanas de diferença de uma prova e outra. O do tribunal foi dia 6 de março e eu acho que do CGU foi dia 20 de março. E aí, no início, aquela coisa, né? Ah, eu acho que eu vou tentar fazer as duas, vou tentar estudar para as duas. Meu irmão, bancas diferentes, conteúdos completamente diferentes. E eu perdi uns 20 dias até eu falar, meu irmão, o que eu tô fazendo? Eu não tô avançando nenhum nem outro. Loucura! E aí eu decidi focar só no Tribunal de Contas e, tipo, que se dane, entendeu? Então, esse negócio de conciliar, se não for a mesma banca com as mesmas matérias, evite, corra, porque você não vai conseguir rodar 35 pratinhos ao mesmo tempo. E aí, pra mim, foi um erro que pesou. Pesou porque eu realmente não consegui fechar bem o edital do tribunal, não consegui chegar perto do CGU, ou seja, eu perdi tempo. Então, conciliar realmente para mim foi bem ruim. Isso, tanto é que depois eu pegava um edital de cada vez. Podia sair, o meu foco agora é tal edital, pronto, esquece todos os outros. Podia sair qualquer um outro que eu sabia, não vou nem olhar, não vou nem ler. Não, perfeito. A gente passou por. Agora acalmou um pouco, né? A gente passou por 2 anos aí de vários editais ao mesmo tempo, né? E a gente também se divide um pouco pelo aluno, assim, né? Tipo, professor, meu sonho é o TCE Santa Catarina, mas CGU tá com 200 É, vagas, agora teve CGDF com receita e tal. Mas nossa, cara. a gente. Sabe aquele comichão, ele vai vindo, esse daí fala. E aí você começa como você, né? Não tem como. Você vê todo mundo comentando os cursinhos e saiu mais um edital, eu não sei o que, não sei quantas milhões de vagas. Você fala, ai meu Deus, o que eu tô fazendo só tem 5. Será que eu fico? Será que eu mudo? Mas não tem pra onde correr. Tipo assim, cara, todo edital é assim, é uma aposta, você tem que saber o que você quer e pra onde você vai. Então, não dá. Senão você vai. Você não é goleiro, atacante, tudo ao mesmo tempo. Escolhe uma posição e joga. Não, perfeito, eu fecho bastante contigo assim. A gente vai ter um foco e vai vendo que está pelo caminho, que é parecido e vai fazendo, mas sem se punir, né? Poxa, fiz a Receita Federal final de semana e tomei um ferro. Eu estudo para a Alesc. Já era esperado que ia tomar um ferro, porque é outro enfoque, outras matérias, enfim, né? Tu não pode ir mal naquela que tu tá estudando focado. Então, cada vez que tu vai querendo abraçar o mundo, coloca aqui um pouquinho disso aqui porque cai na outra, coloca isso aqui, coloca conhecimento de Santa Catarina, coloca conhecimento do Mato Grosso, coloca conhecimento de Goiás, né? E aí quando tu vê, tu tá perdendo tempo, O não tá ficando bom em nenhum nem meu outro, né? sempre esse. A sair os editais, aí eu ia. Não, ó, isso aqui tá bem junto do que eu tô estudando, cai praticamente tudo que vai cair em todos os outros. Beleza, então esse aqui eu posso fazer a prova. Esse aqui, nossa, cai informática, cai não sei o que, cai um monte de coisa que eu nunca vi, tá fora. Tipo, não importa o que é, tá fora, porque é desfocar demais, desviar demais e perder tempo demais. Tanto é que você pega todas as provas que eu passei, sem emparelhar os editais, o esqueleto é o mesmo. É o mesmo. Não vai fugir do que eu estava vendo. Entendeu? É a mesma linha. Sem surpresas. Não, legal. A Carolina mandou uma pergunta, ela mandou uma pergunta aqui no mural, e eu até tenho uma pergunta parecida que eu tinha recebido, né? É, o que tu acha que é uma quantidade suficiente de questões para um determinado assunto, assim, para te conseguir varrer bem aquele conteúdo, e tu procura fazer, ou não tinha os cadernos para te fazer todas as questões do caderno, fazia só algumas ali, como é que tu fazia essa questão da quantidade de questões por assunto? Cara, depende. Tipo assim, é feeling, né? Você meio que sabe o que você tá indo melhor e o que você não tá. Então, ah, por exemplo, legislação nova, né? Tipo, LAC, LAI, a nova lei de licitação. Se tivesse 300 questões, eu ia fazer as 300 questões. Porque
as bancas adoram, cai muito, então, tipo, não tem pra onde correr, então fazia tudo. Agora, se era uma questão mais assim, um negócio mais beabá, mais base, se eu já tivesse um percentual bom, acima de 85%, 90%, vai ali, faz alguma, se você começar, acertei, vou passar para um outro tópico. E, entendeu? Tipo, segue. Porque o ideal não é você fazer 1000 questões de uma coisa que você sabe e falar, acertei 1000, hein? Não, é tipo, meu irmão, isso aqui eu tô indo mal, isso aqui eu não saio dos 75%. Pega ali, entendeu? Pega no que você não consegue fazer, no que você não consegue entender. Então, eu pegava mais esses pontos assim, tipo, contabilidade pública, tô mal. Vamos continuar fazendo mais questões, vamos continuar vendo videoaula. Auditoria, isso é bem chatinho, bem decoreba, bora fazer. Legislação nova, bora focar. Tipo, cara, a administração também, apesar de eu ser formada em administração, prova de concurso de administração é meio escroto, porque tem 50 mil autores, a banca pode escolher qualquer um diz A, o outro diz B, o outro diz CDH, e você tem que saber os três. Então, aí eu fazia questão também para meio que entender por onde a banca ia, qual era o entendimento, porque tem coisas que são muito abertas. E nessas coisas assim eu ia, até que, tipo, no geral, eu tivesse num percentual bom, acima de 85. Eu penso assim, né? Para alguns assuntos, tu tem que tentar varrer a banca, né? Pra, e depende do assunto, tu vai ter muita coisa. Então, poxa, o caderno de LRF ficou gigante. Sim, porque tem muita coisa, a banca cobra muito detalhe, tem que varrer. Assim como tu vai ter, ao longo de 5 anos, 15 questões daquele assunto. Então, a própria incidência das questões, ela já te diz o quanto que tu precisa gastar de tempo naquele assunto ali. Pô, isso aqui a banca adora, isso aqui a banca não cobra muito. Então, tu vai distribuir teu tempo como? Então, não tem uma regra fixa. Eu vou criar uma quantidade X para cada assunto. Não. Vai variar bastante de acordo com o que a banca cobra. E essa questão do aproveitamento, eu acho que ela é o principal, né? Se tu já arranca ali bem, acertou 15 seguidas, cara, não precisa fazer mais 20 daquele assunto. Cara, isso aqui eu já relembrei, sei mais ou menos o que que é. Agora, se tu arranca de 15 e já vai errando 7, vai até o final. Se tiver 50, vai errando, vai apanhando ali, porque é ali que tu tem que concentrar teu esforço. Aqui, favoritas, questões, faz de novo, repete. Que aí você vê que, tô fraca nisso aqui, hein? Tô ruim nisso aqui, hein? E aí eu fazia exatamente isso. Tipo, não, tô indo bem esse. Meu irmão passou, foi dado. E esse aqui tô errando pra caraca. Eu vou deixar isso aí porque eu preciso fazer muita questão disso. E aí indo. E sempre assim, como eu pegava todo final de semana para fazer discursiva, a discursiva também é uma excelente maneira de você revisar. Porque tu tem que escrever. Então, ainda que você esteja treinando em casa, como encher linguiça e como preencher linha, ainda assim é uma ótima revisão. Alguma coisa você vai bater na sua cabeça. Então, era bom de revisar também fazendo discursiva. E quando tu fazia essas tuas discursivas de final de semana ali, né? Tu montava um esqueletinho, tu já saía escrevendo ali o que vinha na cabeça, como é que tu organizava o teu texto ali? Não, eu não fazia esqueleto, porque assim, em nenhuma prova eu tive tempo de fazer esqueleto. Nenhuma. Foi tudo, tipo, direto na folha. Eu não conseguia ter tempo para falar, vou pensar, vou fazer um rascunho, vou fazer um esqueleto. Porque eu terminava as provas, juro, tipo, terminava de passar o gabarito, terminava de fazer a discursiva, tudo, faltando ali 20 minutos para acabar o tempo. Então, não ia arriscar. Era na hora e vai que vai. Então, em casa eu fazia isso também. Tanto é, todas as discursivas que eu fiz, todas, eu escrevi até o final da última linha, ponto. Sabe aquele ponto já tenta caber no buraquinho, ponto. Vai dando aquela espremidinha no final, né, pra caber no... Todas assim. E tu dava uma revisadinha assim no assunto ou já saía
escrevendo assim, assim, a gente está falando de estudo da discursiva, né? Uhum. Uma coisa é o simulado, então outra coisa é tu estudar a discursiva, porque tu falaste que tu usava a discursiva como ferramenta também de revisão do assunto, né? Sim. Tu dava uma olhada antes, tu chegava e escrevia, depois Não, eu batia ali o espelho para ver o que tu tinha deixado passar, como é que tu fazia? ler a resolução, deixa eu ver a resposta, e aí eu, tipo assim, putz, viajei na maionese, ou então, tá mais ou menos alinhado, entendeu? Mas aí o que que acontece? Você já tem uma noção, né? Porque quando eu sou, por exemplo, eu fico muito sugestionável. Se eu pego a resposta para ler antes de eu fazer o meu texto, ferrou. O texto que eu vou fazer vai ser praticamente cópia do que eu li. Então, aí eu fazia primeiro e aí depois eu olhava. Tipo, não, real, bateu. Tem alguma coisa que faltou, mas tá batendo. Então, eu primeiro fazia o meu. Que aí eu puxava mais, sabe? Aquela coisa de, o que eu vou escrever, o que eu posso falar, o que será que a banca quer. E aí, então, primeiro eu escrevia e depois eu olhava a resposta. Não, legal, tu sabe que quando eu faço esses simulados aí com correção, o pessoal fica pedindo o espelho, né? Fala, não, deixa passar uma semaninha, vai, que nem que tu olha na lei. Mas o espelho só deixa passar um pouquinho, exatamente para forçar o cara a tentar ali desenvolver um raciocínio, tirar da zona de conforto, né? Inevitavelmente acaba viciando, sabe? Só que na hora da prova você não vai ter como. Tipo, não entendi o que o cara quer, deixa eu olhar o espelho. Não tem espelho. Então é tipo, cara, pensa aí, força na cabeça e. Então eu já tentava fazer isso nos treinos, porque eu sabia que o meu maior medo era entrar na prova e falar, meu irmão, nunca vi isso na vida. Como é que eu. Graças a Deus não aconteceu, mas era o meu maior medo. Sabe, quando eu fiz o TCE Paraná, eram 4 discursivas pequenas, de 15 linhas, e uma peça de 60, né? E teve uma que aconteceu exatamente isso. Falei, cara, eu não faço ideia. O que que é isso aqui? O que que eles estão querendo, né? Perguntava sobre, enfim, sobre um tipo de comunicação, classificação e tal. Era de administração também, né? E aí eu fiz todas, lá fiz até a peça, desenvolvi tudo, e aí eu dei aquela descansada, fui tomar água e tal, tinha lá mais uns 40 e poucos minutos. Começou a vir. Cara, vou falar sobre isso, que eu acho que eu já vi isso aqui e desenrola. Mas o que que é? É todo aquele teu estudo prévio, tá ali, né? Às vezes a ansiedade, o nervosismo faz com que tu deixe passar, quando tu dá aquela Olha, eu acalmada, a resposta vem, né? se acontecesse um negócio desse comigo, eu ia me dar um branco todo. Eu travo. Graças a Deus não aconteceu. Mas, assim, era o meu maior medo. O meu maior medo era esse, meu Deus. Aí, tanto é que, tipo, vinha a prova, eu já olhava logo, o que é discursivo. Primeiro eu fazia objetiva, mas eu tinha que saber o que tinha perguntado, né? Aí eu falava, ufa, é alguma coisa que eu desenrolo. Aí pronto, aí eu conseguia fazer a prova. Não, legal. É, a gente está chegando aqui mais ou menos o nosso horário combinado, né? E eu sempre termino essa nossa conversa da mesma maneira com todas as pessoas, né? Eu peço assim para agora o aluno aprovado ali, um analista legislativo, um auditor, enfim, falar palavras para aquela pessoa que está acompanhando a gente, que está começando agora, está meio naquele, o que que eu estudo, por qual material, está começando agora, e para aquele cara que está batendo na trave, assim como tu bateu, né? Lá no TCE, tu ficou um pouquinho de ficar nas vagas já imediatas, ser nomeada rapidamente. Nesse meio tempo, tu passou, enfim, em um monte de coisa, mas tu bateu na trave também, né? Então, uma palavrazinha para aquele cara que está começando agora e para aquela pessoa que está batendo na trave, está começando a bater o cansaço, começando a duvidar um pouco ali se nasceu para isso. Enfim, a gente recebe esse tipo de relato, deixar para a gente essa mensagem final. Cara, eu acho que assim, para quem está começando agora, o começo é o mais difícil. Vai parecer que é tudo grego, vai parecer que não está entrando nada na tua cabeça. E eu acho que as histórias das outras pessoas devem servir de inspiração e não de comparação. Cada pessoa tem um caminho, uma metodologia que serve e você não pode ter pressa. Faz o seu caminho, descobre o que funciona para você e o que não funciona. Eu nunca estudei por métodos que a maioria fala que é maravilhoso, nunca funcionou para mim. Então, assim, vai descobrindo o que para você vai ajudando. E, sabe, se inspire nos outros, mas não se compare com os outros. Porque
engraçado, né? Quando a gente quer se comparar, a gente nunca se compara com aquela pessoa que demorou 10 anos para passar. Ó, o fulano ficou 10 anos estudando, eu tô no caminho certo. Não sei se você compara logo com aquele. Nossa, o cara estudou 6 meses e passou na receita. Meu irmão, cara, isso aí é exceção. Você não vai ser... Bom, pelo menos comigo, eu nunca fui exceção. Então, não se compara com essas pessoas, se inspire nelas. Entendeu? Então, assim, o começar é difícil, como tudo. Para tudo na vida, o começar é mais difícil, mas depois que você pega o ritmo, as coisas vão fluindo. E o bater na trave, cara, o bater na trave é natural. Ninguém começa a engatinhar e sai correndo, né? A pessoa engatinha, fica em pé, ganha o equilíbrio, começa a dar os passos, depois corre, depois chega, né, no ponto final. O bater na trave faz parte do processo, significa que você está no caminho certo. Então, agora não é hora de parar, agora é hora de arregaçar a manga e falar, uma hora chega. Então, eu acho que é isso. Agora, fácil não é, sabe? Tipo, é muita dedicação, é um trabalho árduo. E eu acho que a chave não está na quantidade de horas, mas sim na constância. É você, dia após dia, com vontade ou sem vontade, você ter a disciplina de chegar e falar, eu vou estudar porque eu quero muito isso. Então, é o trabalho árduo, é aquela coisa de formiguinha, todo dia um pouquinho. E isso faz toda a diferença. Então, eu acho que é isso. Não, legal. Eu concordo, assim, assina embaixo tudo que tu falasse, tá? Tanto para quem está começando, como para quem está batendo na trave, assim, mostra exatamente essa questão de ter uma vivência, né? Tu entendeu o que que é aquilo ali. Porque a gente, essa questão de, olha a exceção, e aí a exceção tenta colar que ela é um método milagroso e tal, e faço o que eu fiz. Não, cara, é difícil. É puxado, tu vai se frustrar, tu vai sofrer, vai bater na trave, vai achar que vai ser uma coisa. De repente tu se via lá tomando posse no TCE. E agora tu tá lá no Senado Federal. Os planos vão mudar, a vida vai acontecendo ao longo disso aí. O que é bom para todo mundo, sabe? Então, é assim, eu tenho muita fé e acredito muito que às vezes a gente tem uns planos, Deus tem outros, e o melhor é aceitar, porque Ele sabe o que é melhor pra gente, sabe? Então, e cada um sabe, todo mundo tem problema, todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem dificuldade, e não é um processo fácil, não é para ser fácil, porque se fosse fácil, não era tão bom quanto é. Então, assim, é difícil, é difícil. Você já entra sabendo que é difícil, mas não é impossível, porque senão não tinha tantos aprovados. E quem consegue seguir em frente, alcança. Então, meu irmão, e compensa. É muito bom você se dedicar, você saber o quanto você abdicou, o quanto você lutou, o quanto foi difícil para você, para sua família. Quando chega e sai o resultado, você fala, meu Deus, deu certo. Então, assim, cara, vai que é muito bom. Não, perfeito, Patrícia. Eu queria agradecer bastante a tua disponibilidade, né, de falar com a gente. Aprendi muito, o pessoal aprendeu também. A gente grava aqui, conversa, várias pessoas participam, mas isso aqui fica salvo e quando a gente vê 1.000 pessoas assistiram, 2.000 pessoas assistiram, e com certeza a tua história vai motivar, vai de repente dar força para alguém continuar ou para alguém começar agora, né? Então agradecer muito por tu ter compartilhado com a gente um pouco da tua história, o teu testemunho de vida aí, o teu sucesso, né? Mostrar que toda uma construção para chegar nos estados que tu tivesse também. E agradecer também o pessoal que assistiu, que participou, que mandou pergunta. Muita gente boa aí participando, gente que logo, logo vai estar aqui falando no teu lugar também, contando a sua história. Também a gente vai aprender muito. Eu particularmente, é uma coisa que me dá muito prazer conversar com os alunos, assim, com aqueles alunos enfim, que compartilham a sua história com a gente, tá? Agradecer bastante. Se tu quiser deixar uma mensagem final pro pessoal que está aí. Bom, te agradecer, agradecer pelo teu trabalho, porque é aquela coisa, tu não precisa disso, sabe? E faz porque você ama e você realmente
se importa com a gente, dá força e você aconselha, você faz muito mais do que um simples sistema de questão, sabe? Então, o teu trabalho é fantástico e agradecer por ele, porque você ajuda realmente muita gente a mudar de vida. E agradecer a todo mundo, né? Realmente tem um monte de gente aí que eu já conheço, que já é fera, já tá mais do que passado, mas eu particularmente também adoro ver a história, ouvir. Cada um tem uma história, né, melhor do que a outra, então eu também adoro. E é isso, agradecer e estar à disposição aí para o que der e vier precisar. Só contar comigo. Não, não, show de bola. Obrigadão, Patrícia, por tudo, tá? Parabéns de novo, seja muito feliz aí Eu queria nessa muito nova... sorte do TCE, mas vim para Brasília. Então, um dia que você estiver em Brasília, por favor, procure a gente. Não, pode deixar aí, então. Brigadão de novo, Patrícia, brigadão, gente, quem acompanhou a gente ao vivo, quem vai ver depois, tá bom? E até mais, gente.